Opa, tudo bem? Então, para você que está aí navegando no seu Instagram, chegou a hora de aprender um pouco sobre a palavra de Deus e ouvir um pouco, tirar o seu tempinho aí, seus 15 minutinhos, seus 10 minutinhos do seu dia para ouvir um pouco sobre Deus. Pode ser? Então, meu nome é Bruno, mas estou aqui hoje para trazer uma pequena reflexão para que você entenda um pouco mais sobre o tema a concupiscência e o cristão. Eu quis trazer sobre essa parte da concupiscência e o cristão, né? E acho que para que a gente pudesse começar a entender sobre esse tema, é importante definir o que é essa palavra, né? Concupiscência, uma palavra que não é simples de pronunciar. Tem gente que às vezes acaba se confundindo, falando concupiscência e tal, mas vamos lá, vamos entender melhor o que é essa palavra. Então, a definição bíblica dessa palavra, originalmente do grego, né, que a gente tem no Novo Testamento, essa palavra aparecendo com mais frequência, ela significa, o termo, né, grego é epitomia. E esse termo, ele significa um desejo, significa como se fosse uma vontade, né, um forte desejo por algo que está ali relacionado no versículo que ela foi aplicada. E uma coisa que é importante dizer, então, é que essa palavra ela é aplicada tanto em versículos que falam do bom sentido quanto no mau sentido. Isso quer dizer que o desejo por si só, né? Ou seja, a gente, como ser humano, ter desejo, não é algo mal por si só ter um desejo. Então, se o desejo ele estiver moralmente alinhado com Deus, ele não é algo mal. Então, daí a gente já pode entender algo sobre essa palavra. E a gente pode já navegar na Bíblia para entender um pouco mais sobre o que isso quer dizer, sobre o desejo bom e o desejo mau, e entender um pouco mais onde eles estão inseridos. Então, o desejo bom a gente pode já trazer aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, onde Paulo ele vai falar sobre o episcopado, que é aqueles que são chamados para servir a igreja, para estar trabalhando dentro da igreja. E ele diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, Paulo está falando de um desejo que é totalmente alinhado com a boa vontade de Deus e que, além disso, é um bom desejo. E outro exemplo que eu posso dizer é a 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo 2, onde Pedro ele vai dizer assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por eles vades crescendo. Então, o que Pedro está dizendo aqui é que nós temos que desejar afetuosamente, ou seja, desejar de uma forma forte, buscando isso, o leite espiritual, que é o quê? Que é o entendimento da palavra de Deus. Então, o simples fato de existir o Papo Crente, de você estar assistindo aqui nesse momento, tirando o seu tempo para fazer isto, já é um desejo bom, uma boa motivação de você estar buscando mais a Deus, de você estar aprendendo mais dele. Mas não somente isso, buscar, ler mais a palavra de Deus, estar orando, estar buscando a Ele, isso é um bom desejo. Um leite racional, ou seja, a palavra de Deus não falsificada, né? Uma palavra que seja realmente segundo a doutrina bíblica e que venha de fato, ou seja, que vá descrescendo. Ele termina dizendo no versículo, ou seja, vá descrescendo espiritualmente, para que a gente vá se amadurecendo e cada vez mais se tornando forte em Cristo. Vamos agora para um exemplo do desejo mau. Então, Colossenses 3,5 ele vai dizer: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, olha aí ela aparecendo de novo, e a avareza, que é a idolatria. Então, Paulo está dando instrução a nós para justamente que a gente deve não só evitar as obras da carne, mas também mortificar elas dentro da gente. E como é que a gente faz isso? É fortalecendo o Espírito Santo que está dentro de nós, que habita em nós. E fortalecendo esse Espírito Santo é buscando a Deus. É sempre uma luta constante. A cada dia nós estaremos sempre lutando essa batalha do mal contra o bem dentro de nós, dos nossos sentimentos, das nossas próprias obras da carne querendo nos dominar. E a concupiscência, ela está muito diretamente ligada a isso. Então,
quando se fala de vontade de Deus, a gente pode parar e pensar, qual é a vontade de Deus, então, para o cristão? Então, a gente pode olhar em 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, perceba, a vontade de Deus é a nossa santificação. Se a gente nós não estamos buscando essa santificação, se nós estamos, por outro lado, nos deixando dominar pela nossa carne e dando ouvidos à concupiscência e alimentando ela, nós estamos fora da vontade de Deus. Então, que nós estejamos sempre buscando isso. E o versículo 5, ele vai falar, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, quando nós éramos gentios, nós não conhecíamos o Evangelho. Nós não entendíamos o que era certo e o que era errado. A gente achava que era tudo igual. A gente vai entender mais sobre isso. Então, o que esse versículo de 1 Tessalonicenses 4, 3 e 5 ele está dizendo é justamente que não é edificante para o cristão que ele continue alimentando o quê? A concupiscência. Por quê? Porque após conhecer a Deus, nós diferimos, ou seja, nós sabemos diferenciar o que é certo e o que é mal, o que é o desejo bom e o que é o desejo mal. Está tudo aqui na Bíblia. E se a gente sabe diferenciar isso, então não é edificante para nós continuarmos alimentando o mau desejo. Então que a gente possa compreender isso e estar sempre buscando mortificar essas obras que antes estavam em nós, mas que agora não pertencem a nós. Porque Cristo nos salvou, nos redimiu e através dele, através da sua graça, nós temos poder para mortificar essas obras e para vencer o pecado. Então, em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 3, a gente vai ver: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, quando nós estávamos no mundo, nós estávamos mortos, espiritualmente falando. E nós estávamos mortos onde? Em ofensas e pecados. Mas ele nos vivificou. Glórias a ele por isso. E que, no outro tempo, versículo 2, andastes segundo o curso deste mundo. O curso deste mundo, meu irmão, é um curso de perdição, de pecado, de mal. Nós andávamos também segundo o príncipe da potestade do ar, segundo aquele que dominava esse mundo, que é justamente o inimigo, o Satanás que domina esse mundo. E do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então percebam como a Bíblia ela é forte quando se refere justamente àqueles que não reconhecem a Deus. Ela reconhece eles como filhos da desobediência. E isso faz com que, de fato, a gente chame a nossa atenção para a seriedade que é o servir a Deus. Então, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, ou seja, a vontade nossa da carne humana, pecadora, e dos nossos pensamentos. E éramos, por natureza, o quê? Filhos da ira, como os outros também. Não existe coisa melhor do que ter a graça de Deus nas nossas vidas. Então, a graça, a gente pode entender um pouco mais sobre ela em Tito. Vejamos em Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Ele diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos nós, todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. Então veja o que ele está falando aqui. Ele está falando de concupiscência, todo o tema que a gente está comentando. Então, renunciando o quê? A impiedade e o quê? As concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Então perceba, ele não está dizendo para a gente se adequar à concupiscência ou se acostumar. Ele está dizendo renunciando. É uma renúncia, meu irmão. Quando você é cristão, quando você é crente, você de fato escolhe renunciar essa concupiscência, esses desejos, esses maus desejos que antes estavam incrustados em nossa carne, que antes faziam a gente se afastar de Deus. É renunciando eles, e a graça de Deus que se manifesta tanto salvando, trovendo salvação para a gente, ela também nos dá força para vencer todos esses males. Então, como é que eu sei que eu me arrependi genuinamente?
E a gente pode parar e refletir, porque o Evangelho, o Evangelho, ele nos transforma, ele muda a nossa vida. E o que significa isso é que o arrependimento genuíno, ele faz com que a gente ocorra uma mudança de comportamento dentro de nós. Você se arrepender genuinamente não é você parar de pecar. O pecado, ele ainda pode acontecer na nossa vida. Nós somos seres humanos, nós ainda continuamos imperfeitos. Mas o arrependimento genuíno é uma palavra que se chama metanoia. É uma palavra que quer dizer que nós não vamos necessariamente parar de fazer o errado, mas nós vamos andar numa direção oposta ao erro. Então, é como se fosse assim, olha, eu roubava muito isso aqui. Quando eu me arrependo genuinamente, não é que eu vou parar de roubar isso aqui, porque se eu parar de roubar isso aqui, é como se fosse assim, eu estivesse sempre evitando isso aqui. Então eu estou sempre, junto daqui, ele está perto de mim, eu estou lá me segurando. Eita, me segura, Jesus, não quero roubar não. Me segura, não quero roubar não. E aí daqui a pouco eu acabo roubando de novo. O parar de roubar de verdade é como aconteceu com Jesus, quando ele chamou Mateus, que era daqueles que cobravam impostos. E naquela época os cobradores de impostos, eles cobravam quanto eles quisessem a mais para eles ficarem com o dinheiro. Então eles roubavam, eles pegavam muito dinheiro das pessoas. E o que aconteceu com ele é que ele não apenas parou de roubar, mas ele mudou a direção do erro dele. Ele passou a andar na direção oposta, ou seja, ele começou a doar dinheiro aos pobres. Ele começou a ajudar os pobres. Ele começou a fazer aquilo que é o oposto da atitude que ele fazia. E isso é se arrepender genuinamente. É quando a gente, de fato, se transforma numa pessoa que faz o oposto do pecado que a gente praticava antes. E uma coisa que acontece muito recentemente, né, os pecados mais comuns hoje em dia, como a pornografia, né, que é um pecado que está a um toque de todos nós. Que nós agora que não estamos mais acostumados com a tecnologia, e isso é muito fácil da gente fazer, né? Qualquer um dá um toquezinho, daqui a pouco já está no site pornográfico, já está vendo besteira. Então, em se tratando disso, algumas pessoas podem parar e perguntar, poxa, mas como é que é o oposto disso? Você arrepender genuinamente disso e parar de fazer isso? Porque muita gente pode parar e pensar, não, eu não vou olhar, eu não vou clicar. Mas o oposto disso, a pornografia, ela é um ponto interessante, porque quando você está vendo aquilo, você está transformando as pessoas em um objeto de prazer pessoal seu. Você está fazendo com que as pessoas se transformem num pedaço de carne. Feito um cachorro que passa na frente de uma loja de carne, ele vê lá aquela carne girando, ele fica lá adorando, desejando comer aquilo ali, desejando ter prazer com aquilo ali. Mesma coisa com a pornografia, você está transformando as pessoas nesse pedaço de carne. E para você fazer o oposto disso, é você justamente honrar as pessoas. É você olhar para as pessoas e dizer, olha, essas pessoas elas são a imagem e semelhança de Deus, assim como você. Essas pessoas elas precisam ser honradas. Essas mulheres, esses homens, eles são filhos, eles são a imagem e semelhança de Deus. E você precisa honrar essas pessoas, respeitá-las e amá-las de todo o seu coração. Então, quando se trata disso, quando você tem essa mudança na forma que você encara as pessoas, na forma que você encara seu pensamento, você também acaba mudando suas atitudes. A mudança que o Evangelho provoca na nossa vida é uma mudança de 180 graus. É isso que eu queria dizer. Então, o arrependimento genuíno é justamente isso. Nós irmos na direção oposta do pecado que antes nós praticávamos. Então, a graça que te salvou, meu irmão, ela está te dizendo hoje que você tem que rejeitar esses desejos mundanos. Tudo começa lá no pensamento. A gente primeiro pensa em alguma coisa e essa coisa ela começa a alimentar um certo desejo dentro de nós, desperta a vontade. Essa vontade, ela gera uma ação que pode ser um pecado, pode ser qualquer coisa. E essa ação, ela vai gerar um hábito, porque quanto mais a gente pratica o pecado, mais a gente quer fazer de novo. Isso gera um hábito negativo na nossa vida. E esses hábitos, eles acabam moldando o nosso caráter. Então veja como isso é arriscado. Quanto mais a gente tem esses hábitos de concupiscentes na nossa vida, mais nosso caráter vai sendo moldado à imagem e semelhança não mais de Deus, mas do mundo, mais do erro, mais do pecado, do desejo mau. Filipenses 4:8
vai falar justamente, a Bíblia é maravilhosa, né? Porque ela fala, ela vai direto na causa do problema. E Filipenses 4:8 vai falar justamente sobre isso que eu acabei de falar, que os nossos pensamentos, eles são a origem de toda essa concupiscência, né? De todo esse mal que acaba sendo gerado por nossas atitudes carnais. E a gente vai ver ele dizendo assim: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso pensai. Percebeu? Que tudo começa no pensamento? Porque se a gente trabalha os nossos pensamentos, quanto mais a gente está ali no nosso hábito, buscando a Deus, a gente está cada vez, todo dia ali buscando a Deus, a gente trabalha para que está sempre pensando em Deus, pensando naquele louvor que a gente pensou hoje de manhã, pensando na leitura que você fez no começo do dia, no final do dia, pensando na palavra que você deu para alguém que edificou aquela pessoa. Se há alguma virtude, meu irmão, nisso pensai. Porque já diz aquele ditado, né? Que mente vazia é a oficina do diabo, né? O que dizem. E isso não deixa de ser verdade. Quanto mais você deixa de se alimentar da palavra, deixa de pensar na palavra, deixa de pensar em Deus, mais você dá vazão para que o inimigo conquiste espaço na sua mente e acabe dominando. Então, em João capítulo 15, do versículo 1 ao 4, Jesus falando, ele vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiveres em mim. E se a gente parar para pensar um pouquinho, o fruto, pense numa árvore que dá um fruto para você comer. Não é a árvore que come o fruto dela mesma. A árvore dá fruto para que outra pessoa possa comer. Então perceba que quando Jesus fala de dar frutos, é porque você, meu irmão, você vai ser canal de bênçãos para alguém, canal de alimento espiritual para alguém, canal de fato, de ajuda para alguma pessoa que precisa do fruto que você vai gerar. Então, veja a responsabilidade que você tem como cristão, estar ligado a Cristo, de gerar frutos para aqueles que estão ao seu redor, para sua família, para seus amigos, para sua universidade, para o seu trabalho, para a sua escola. Gere frutos, meu irmão. É isso que Jesus quer de você. Pare para pensar um pouquinho nesse fim de reflexão e pense: quais os pensamentos que têm dominado a sua mente? Quais hábitos você tem praticado? O quanto do seu tempo você tem dedicado a Deus? E o quanto de fato tem feito com que você se aproxime dele? Imagina aquele pecadinho ali que você acha que é um pecadinho, que está ali cometendo ali, que acha que ninguém está vendo. Mas pode ser justamente a concupiscência, meu irmão, tomando espaço na tua vida, deixando isso dominar aos poucos. Não deixe. Jesus trouxe essa palavra hoje para você, para que você possa refletir e para que a gente possa, de fato, se arrepender genuinamente de tudo que nos afeta, do nosso pecado, do nosso erro, das nossas concupiscências, e afastar tudo aquilo que nos afasta de Deus da nossa vida e estar sempre buscando a Ele, mortificando o quê? As obras da carne. Então, que Deus te abençoe e qualquer coisa, estou à disposição. Obrigado.